praticamente fim do primeiro turno e o Botafogo faz uma campanha histórica, a melhor campanha dos pontos corridos de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, não satisfeito, ainda vai apresentar reforço de grande impacto, né, para o decorrer do campeonato. E tem também Tiquinho. Qual a possibilidade, a real possibilidade do Tiquinho voltar antes daquele prazo estabelecido pelo DM do Botafogo? Vou falar sobre todos esses assuntos, né, mas depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês aqui, tudo bem com vocês? Obviamente, se você é alvinegro, tá tudo muito bem. Para você que não é alvinegro, torcedor de outros clubes e está aqui visitando o nosso canal também, seja muito bem-vindo. Deixa seu like aí também, esse é o mesmo recado que eu dou para todos os meus irmãos de camisa aqui também. Deixem todos os seus likes agora no começo desse vídeo, porque, né, logo no começo o YouTube vai entender que o conteúdo aqui é de qualidade, vai começar a espalhar o conteúdo para uma quantidade cada vez maior de pessoas e mais gente vai chegar aqui na Rádio Botafogo para curtir também tudo aquilo que a gente traz para você. A gente já passou dos 56.400 inscritos. A gente está arrumando aí firme e forte para os 57 mil inscritos, né? A gente espera chegar pelo menos nesses 57 mil aí antes do jogo contra o São Paulo no próximo final de semana lá no Morumbi, beleza? Então se inscreva aí na Rádio Botafogo. Se você já está inscrito também, você pode também considerar tornar-se membro do canal. Por menos de R$5 você se torna membro da Rádio Botafogo e ajuda para caramba na manutenção do nosso canal aqui e no crescimento, no desenvolvimento do nosso conteúdo, de tudo aquilo que a gente traz para vocês aqui, buscando sempre, obviamente, muita qualidade, né? Obviamente. Galera, terminou o primeiro turno, o Botafogo fez uma campanha, né, espetacular, histórica. A gente vai falar o quê da campanha do Botafogo? A melhor defesa, o melhor ataque, maior saldo de gols, maior número de vitórias, líder disparado, mas assim, mas não é pouco líder, não, é líder muito disparado, né? Tudo bem, até o momento que eu estava gravando o vídeo aqui, o vice-líder era o Grêmio, né? Eu estou gravando o vídeo aqui antes, inclusive, do jogo do Palmeiras, antes da rodada da segunda-feira, né? O Palmeiras ainda pode chegar também aos mesmos 33 pontos, não, o Palmeiras pode chegar a 34 pontos. O Palmeiras pode assumir ainda a vice-liderança, o Palmeiras que enfrenta o Cruzeiro no Allianz, em São Paulo, ainda pode chegar a 34 pontos. Mesmo assim, chegando aos 34 pontos, o Botafogo ainda manteria 13 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Nesse momento são 14 pontos de vantagem sobre o Grêmio. Com o tropeço, por exemplo, do Flamengo no Maracanã, a distância para o simpaticíssimo, né, é de 15 pontos nesse momento. É muita, mas é muita coisa. Então, assim, a gente está muito feliz, né, mas eu quero me apegar numa frase que o Bruno Lage utilizou na entrevista coletiva depois do jogo, depois da vitória contra o Internacional, em que ele fala: vocês já viram aqui algum time que tenha sido campeão com 47 pontos? Algum time brasileiro que tenha sido campeão com 47 pontos? Pois bem, né, isso indica que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Adoro ouvir esse tipo de coisa do nosso técnico, adoro ouvir esse tipo de coisa também dos jogadores. A mim parece que todos os jogadores do Botafogo estão com os pés no chão, fincados no chão, muito conscientes de que tem muita coisa para se fazer ainda no Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para se fazer, mas a gente tem que admitir também, né? Por exemplo, a UFMG já ajustou a possibilidade de probabilidade de campeonato do Botafogo para 90,9%. Eles que vinham sendo mais conservadores, mantendo ali em 85, 85,7%, depois da virada do Botafogo contra o Inter, tropeço do Flamengo, eles ajustaram para 90%. Isso é muito interessante, né? Assim, probabilidade é uma coisa se realizar é outra, né? Mas por quê? Da onde que vem esses 90%? O Botafogo agora tem mais 19 jogos pela frente. Assim como todas as outras equipes, com exceção do Grêmio, que estão um jogo a menos ainda. Enfrenta o Corinthians, né, em Itaquera. Mas se a gente for parar para pensar, 19 pontos, todos os times, na verdade, que queiram ser campeões, eles vão ter que fazer pelo menos 72 pontos. O meu corte é 75. Por quê? Porque nenhum vice-campeão até hoje bateu nos 75 pontos. Então, quem bateu nos 75 primeiro é campeão. E 75 pontos, a gente está falando aí, né, que o Botafogo já tem, né, na verdade,
47 pontos, a gente está falando de 28 pontos que o Botafogo precisaria fazer nos próximos 19 jogos. Então a gente está falando de algo em torno aí de 9 vitórias. Tem gente que já fala que poderiam ser 8 vitórias, mais alguns empates, né? E para os outros times, a escalada é muito mais difícil. Por exemplo, a equipe do Grêmio, né? Que a equipe que neste momento está na vice-liderança, tem um aproveitamento de 62%. Enquanto isso, o aproveitamento do Botafogo são absurdos 82%. Então, assim, para o Botafogo perder o campeonato, o Botafogo vai ter que se esforçar demais, né? Mas, de novo, é bom manter o pé no chão? Ótimo. É difícil manter o pé no chão? Muito. Principalmente depois da noite de sábado, né, que a gente teve lá no estádio Newton Santos. Quem pôde estar presente lá e presenciou a festa que foi. Gente, eu digo para vocês o seguinte: o ambiente do estádio Newton Santos, a harmonia, a sintonia entre torcida e time é uma coisa que eu jamais vi em toda a minha vida. Eu nunca vi uma comunhão tão perfeita. Literalmente, a gente pode literalmente dizer que a torcida joga. Todos nós nos sentimos ali partícipes de tudo que está acontecendo dentro de campo, e eu tenho certeza que os jogadores também são muito sensíveis a isso e percebem também o quanto que a torcida tem sido extremamente importante, né, nessa campanha do Botafogo, nessa campanha espetacular do Botafogo, invicto em casa, venceu todos os jogos, né, vou repetir, o Botafogo venceu todos os jogos em casa, né, a história do caiu no tapetinho já era, né, e realmente o Internacional foi mais uma vítima, né. Só que a gente já está olhando para frente, né? E olhando para frente, uma das coisas que a gente precisa entender é que todo o contexto do futebol, né, ele não está somente naquilo que você vai ver quando o seu time entra em campo contra o próximo adversário. O próximo adversário do Botafogo é o São Paulo, que fez um jogo duríssimo contra o Flamengo, né, que vem em crise, né, em crise com seu treinador, depois de uma eliminação na Libertadores, na Taça Libertadores. E o São Paulo se deu ao luxo de colocar em campo um time misto, né, para não dizer reserva, né, contra o Flamengo. E por quê? Porque o São Paulo joga na quarta-feira que vem contra o Corinthians. O São Paulo precisa reverter uma desvantagem na Copa do Brasil para o seu arquirrival. E todo mundo sabe, né, o quanto que esse jogo vai demandar, né, da equipe tricolor, da equipe São Paulina. O Corinthians também, né, enxerga esse duelo contra o São Paulo como a grande chance, né, de levantar um troféu. Talvez a Copa do Brasil para eles esteja mais, né, disponível, esteja mais alcançável do que a própria Sul-Americana, tanto para o Corinthians quanto para o São Paulo, né? Eu estou falando só da perspectiva dos dois times, estou deixando por enquanto o Botafogo de fora da equação. Mas interessante a gente observar que o Botafogo vai a São Paulo no domingo que vem, e já sabendo qual foi o resultado, né, de São Paulo e Corinthians pela Copa do Brasil. O que tem a ver a Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro? Bom, em tese não tem muita coisa a ver, mas uma eliminação do São Paulo para o Corinthians, arquirrival, né, pode, obviamente, afetar, né, o espírito, a parte anímica, que eu gosto muito de dizer, da equipe tricolor. E afetando a parte anímica da equipe tricolor, eles vão precisar dar uma resposta, né, imediata. Eles passando pelo Corinthians, né, se eles se classificarem passando pelo Corinthians, vai ser também, né, uma injeção de ânimo na equipe tricolor, né? Mas de qualquer maneira, na outra semana, é isso que eu quero chamar a atenção. Na outra semana, nós teremos os confrontos pela Copa Sul-Americana. O Botafogo, essa semana agora, vai ter a semana toda livre. Olha como isso é interessante. Guarda essa informação. Já o São Paulo tem um confronto com o Corinthians, como eu estava dizendo. Mas na outra semana é Sul-Americana. O Botafogo permanece no Rio de Janeiro, permanece no Brasil, porque faz o primeiro jogo contra o Defensa e Justiça aqui no estádio Newton Santos. Já a equipe São Paulina vai ter que viajar até Quito, vai ter que viajar até o Equador, né? Vai jogar na altitude, né? Contra o Equador, contra a LDU, na verdade. E aí, né, fica aquela pergunta: se passar pelo Corinthians, a chance, por exemplo, de título fica realmente muito grande, porque é a final da Copa do Brasil, né? Contra Flamengo ou Grêmio.
Se não passar, a chance maior de título do São Paulo, ou talvez única chance de título do São Paulo, passa a ser a Copa Sul-Americana. De qualquer maneira, tá? Tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil, para o São Paulo, neste momento, parece que vão ganhar muito mais importância do que o Campeonato Brasileiro. Por quê? No Campeonato Brasileiro, o São Paulo até pode brigar por vaga na Libertadores, né? Tá bem, né, digamos assim, bem colocado, né, para disputar essa vaga, porque está em nono colocado com 27 pontos. Se tivesse vencido o Flamengo, seriam 29 pontos. Mas beleza, está com 27 pontos. Título, né, a gente pode dizer aqui, categoricamente e realisticamente, que o São Paulo não vai tirar 20 pontos. Na verdade, não tem que tirar 20, tem que tirar mais de 20 pontos para o Botafogo. Então, não é uma questão. Título do Campeonato Brasileiro não está no horizonte do São Paulo, né? Sejamos muito francos. Aqui não tem demérito nenhum ao São Paulo, tá? Então, o São Paulo trabalha em duas frentes: a Copa do Brasil, onde está em desvantagem contra o Corinthians, e a Sul-Americana. A pergunta é: será que o São Paulo vai arriscar a entrar com o time principal, titular, com Caleri, Luciano, Rafael, Arboleda, Rafinha, essa galera toda contra o Botafogo no domingo, num jogo pelo Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo, por exemplo, nem correr risco, por exemplo, de rebaixamento corre, né? O São Paulo está muito assim. O São Paulo é o nono colocado, está na parte de cima. Então, o São Paulo está numa situação muito confortável no Campeonato Brasileiro. Será que o São Paulo vem para cima do Botafogo com o time principal, sabendo que vai ter que jogar contra a LDU em Quito na quinta-feira da semana seguinte? Palpite meu, tá? Palpite meu. Eu acho que não. Eu acho que o São Paulo, acho que o Dorival deva repetir contra o Botafogo talvez a mesma formação que ele utilizou contra o Flamengo aqui no Maracanã. Então a gente está falando do Lucas Moura. Ainda assim, há jogadores ali muito fortes. Deve jogar com o Pato também. Pato foi muito mal, na minha opinião, contra o Flamengo. Mas assim, isso dá pra gente, né, uma possibilidade de olhar para o jogo contra o São Paulo, né, como um jogo em que a gente pode fazer mais 3 pontos. Uma vitória contra o São Paulo no Morumbi não seria nenhum absurdo. E dado o retrospecto recente dos confrontos entre Botafogo e São Paulo, o Botafogo venceu os últimos 4 jogos contra o São Paulo. Então o retrospecto contra eles é muito favorável, mas muito favorável mesmo, né? E o Botafogo vai ter a semana inteira de preparação. Agora vem o detalhe mais importante, mais bacana. O Botafogo anunciou a contratação do Diego Costa, que chega ao Rio de Janeiro nessa terça-feira, né? E já se apresenta ao Botafogo. E a gente pode ter, né, quem sabe, a estreia já do Diego Costa contra o próprio São Paulo. Vai depender, obviamente, das condições físicas dele. Mas eu não duvidaria, né, eu não descartaria a possibilidade do Diego Costa estrear contra o São Paulo. Como titular, eu também não acreditaria que sim, tá? Acho que ele deva apostar, acho que o Bruno Lage deva apostar na equipe que terminou o jogo contra o São Paulo, contra o Internacional, né, porque o segundo tempo do Botafogo, o Botafogo literalmente amassou a equipe do Internacional. Não sou eu somente que estou dizendo, que eu estava lá, eu vi, né, mas todos os comentaristas falaram isso, inclusive o próprio Baldasso, né, do canal do Baldasso, onde ele costuma ser muito crítico, né? Ele costuma sempre ver muito o lado do Inter também, mas ele foi categórico ao dizer que o Internacional levou um chocolate do Botafogo, levou um totó, ele falou. E foi, né? Porque aquela formação que o Botafogo utilizou no segundo tempo, com o Janderson, que muita gente talvez desconfiasse do Janderson, o Janderson fez tudo certo, tudo que se esperava dele, fez tudo certo. Fez pivô, né? Conseguiu tocar a bola de primeira de costas para o gol quando precisou fazer, conseguiu dominar a bola, contornar o adversário e fazer lançamento, né, para o Hugo naquele momento do primeiro gol do Botafogo, né, do gol de empate do Botafogo. Ele estava lá no momento que ele tinha que disputar a bola para fazer o segundo gol do Botafogo, embora a bola tenha batido no zagueiro do Internacional. A gente fica feliz de ver o Janderson com esse nível de participação, né, com esse tipo de participação. Então, eu acho que é muito difícil que o Bruno Lage repita a formação do Botafogo do primeiro tempo do jogo contra o Internacional, contra o São Paulo, no domingo que vem. E o Botafogo não tem motivos para não ser ofensivo, na verdade, contra o São Paulo. Independente do jogo ser no Morumbi, onde quer que seja, o Botafogo precisa manter, na verdade, o seu estilo de jogo
que o trouxe até aqui, que fez com que o Botafogo mantivesse esse aproveitamento absurdo e que o Botafogo fosse o líder completamente absoluto do Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, eu acho que ele deve repetir essa formação. E aí vai ser muito interessante a gente ver no decorrer do jogo a possibilidade do Diego Costa entrar, de repente jogar, sei lá, os últimos 15 minutos, os últimos 20 minutos. Isso já é muito animador, porque o cara vai ganhando rodagem. Então, a chegada do Diego Costa, isso que é uma coisa importante que eu quero colocar para vocês, o timing dessa chegada dele, o momento dessa chegada foi perfeito. Por quê? Porque coincidiu com esse período que o Botafogo vai ficar sem o Tiquinho, e eu já vou falar sobre o Tiquinho daqui a pouquinho, porque eu tenho não é informação, mas é um dado que surge de uma conversa informal que eu tive com uma pessoa que entende muito do caso do Tiquinho. E aí, a chegada do Diego Costa possibilita para o Botafogo um respiro, porque a gente sabe, o Janderson ainda, né, por ser jovem, um jogador que não fez base, é um jogador que, na minha opinião, tem muita possibilidade de se destacar, de crescer muito, de conseguir se desenvolver muito ainda no futebol, seja aqui no Botafogo, seja saindo aqui do Brasil, seja indo para o Molenbeek, talvez já há rumores também que ele pode ir para o Molenbeek, mas o fato é que ele ainda pode oscilar. E o fato de você ter no seu banco de reservas o Diego Costa, né, já dá um ânimo, né, isso coloca para o adversário, impõe ao adversário um respeito muito grande, né? Haja visto que o São Paulo, por exemplo, contra o Flamengo, jogou com o Lucas Moura, que fez um golaço, inclusive, jogou com o próprio Pato e no segundo tempo, né, entrou com o Rames, né? O Rames bem fora de forma, na minha opinião, mas você vê a qualidade do cara quando ele pega a bola para fazer um enfiado de bola, a bola que ele colocou o Rato, o Wellington Rato na cara do gol, e o Wellington Rato perdeu aquele gol cara a cara com o goleiro, bom, enfim. Esses jogadores são muito diferenciados. O Diego Costa, na verdade, é jogador de altíssimo nível, né? Se ele tiver fisicamente bem, né, e parece que tá, porque ele vem mantendo a forma física, apareceu o vídeo dele aí correndo na esteira, o cara tá trincado, tá fininho, talvez ele esteja somente sem ritmo de jogo, porque ele não joga desde, né, do final da Premier League, quando ele encerrou sua participação, sua passagem, na verdade, pelo Wolverhampton. Aliás, ele vem para o Botafogo também, muito por influência do Bruno Lage. Então, o fato de ter o Diego Costa no banco impõe respeito, é uma arma a mais que a gente tem. E a gente ainda pode ter, além disso, o Diego Costa, por isso que eu falo que o momento é perfeito, a gente ainda pode ter o Diego Costa em outros jogos contra o Bahia, por exemplo, que aí já vão ser mais 2 semanas de preparação, e possivelmente contra o Flamengo. Mas aí muita gente está se perguntando, mas o Tiquinho, será que ele volta? Né? A previsão de afastamento dele, devido à lesão que ele teve, é de 5 meses. É aí que vem a informação que eu quero passar para vocês. Informação não, um dado, né, que eu quero passar para vocês. Porém, antes, não se esqueça, você precisa deixar seu like aí, porque isso é extremamente importante, isso ajuda demais aqui no crescimento do canal. Você precisa se inscrever também na Rádio Botafogo, se inscreva aí e considere também tornar-se membro. Mas vamos lá. Todo mundo aqui sabe, né, ou quem não sabe, eu estou dizendo para vocês aqui agora, eu sou professor, né, e eu sou professor de inglês, e um dos meus alunos, né, é uma das principais referências em ortopedia no Brasil. Eu tenho um aluno que é uma das principais referências em ortopedia no Brasil, sobretudo em quadril e joelho, tá? E a gente, numa dessas aulas, né, durante a semana passada, essa semana agora, a gente ficou 1 hora discutindo casos sobre esse tipo de lesão que o Tiquinho teve, que no meio médico é conhecido como MCL, né? E ele confirma, na verdade, que os prazos que foram dados, que foram colocados, estão todos ali corretos. É muito possível que a lesão do Tiquinho tenha ficado entre um grau 2 ou grau 3, né? É uma coisa que o Botafogo não divulgou. Então, assim, não vou ficar aqui também especulando, né? Mas o fato é que na semana passada, e isso que eu coloquei para ele, porque ele não sabia, o Tiquinho já começou a fazer a fisioterapia. E aí ele falou, opa, então a gente já está falando de uma recuperação mais rápida. Palavras dele. Eu falei, como assim? Ele falou assim, em casos de MCL, de lesões, por exemplo, de MCL,
que é o medial colateral, né? O ligamento medial colateral. Até o paciente começar a fazer a fisioterapia, né? Esperar desinflamar, para depois conseguir fazer a fisioterapia, para fazer os movimentos de flexão e os movimentos laterais, isso pode chegar a uma semana e meia. Em pessoas comuns como eu e você aí que está me assistindo, por exemplo, a gente pode levar até uma semana e meia, até 2 semanas para começar a fazer o tratamento fisioterápico. E o fato dele já estar fazendo o tratamento fisioterápico, ele diz, palavras dele, tá? Isso é um indício muito forte de que a recuperação dele não deve passar de 4 semanas. Ele falou assim, mas eu perguntei para ele, mas você consegue garantir isso? Ele falou assim, não, garantir obviamente que não, porque eu não tenho em mãos aqui o laudo dele, eu não vi o caso, eu não vi, por exemplo, o resultado da ressonância magnética dele, né, para saber o grau de lesão. A gente aqui tá trabalhando somente sobre hipóteses, né? Mas, né, para ele ter começado a fisioterapia da maneira como ele começou, isso indica que a recuperação dele vai levar, desde o momento da contusão, que é o que eu tinha passado para ele, a data do jogo contra o Cruzeiro, deve levar entre 3 e 4 semanas. Se for isso, ele fala 3 a 4 semanas para ele estar apto a jogar. Esse é um outro detalhe importante, porque também depende muito do paciente, tá? Sempre depende muito do paciente, a recuperação do paciente. Uma coisa é certa, e isso palavras dele também, o Tiquinho ainda vai, quando ele voltar a jogar, né, no momento que ele voltar a jogar e entrar em campo, for jogar, ele ainda vai ter dor residual. Então, o Tiquinho ainda vai jogar com dor, né, durante um tempo. E chega um determinado momento que a dor desaparece. Ele fala assim, parece uma coisa mágica, né? Sei lá, depois de um mês e meio que o cara tá ali jogando com uma dor, às vezes uma dorzinha chata, como os médicos gostam de dizer, numa escala de 0 a 10, às vezes essa dor pode chegar até nível 3, nível 4. Incomoda? Incomoda, a dor tá ali, mas não impede que o cara faça todos os movimentos normalmente. O mais interessante, ele falou assim, chega um dia que essa dor sobe, essa dor desaparece. E isso é interessante porque é o seguinte, mesmo que o Tiquinho se recupere dentro desse prazo, que o meu aluno médico está dizendo, que ele se recupere entre 3 e 4 semanas, e entre 3 e 4 semanas ele estaria de volta ao time do Botafogo, justamente no confronto contra o Flamengo, no estádio Newton Santos, ainda assim, tá, seria temeroso a gente contar, temeroso não, seria quase que improvável a gente contar com o Tiquinho durante 90 minutos do jogo contra o Flamengo. Então, se a gente tiver o Tiquinho, sei lá, por 45 minutos, por 60 minutos, tá, já terá sido espetacular. Se a gente tiver o Tiquinho por 20 minutos, também já terá sido espetacular. Entendeu? Mas o mais interessante é isso. Quando chegar no jogo contra o Flamengo, o Diego Costa já vai estar, por exemplo, jogando no Botafogo, né, se preparando no Botafogo há pelo menos 3 semanas. Esse é o time perfeito, casa certinho com a recuperação do Tiquinho, e ainda dá para o Tiquinho uma possibilidade de uma recuperação mais segura, sendo que a gente não tenha uma dependência de que o Tiquinho jogue para que a gente não tenha o nível técnico caindo bruscamente. Para gente, para todos nós, torcedores do Botafogo, foi um alento ver a partida que o Janderson fez contra o Internacional. Mas é aquele tal negócio, o Janderson vai oscilar porque ele é um jogador que oscila. Muito promissor, mas oscila. Diego Costa é muito confiável se ele estiver fisicamente apto. Tecnicamente ele vai entregar. E se for o caso, realmente, como assim, e passou pelo scout do Botafogo, obviamente ele vai passar por exames médicos também, a gente fica muito mais tranquilo, né? Porque se a gente não tiver o Tiquinho 100%, 110%, digamos assim, se a gente não puder ter o Tiquinho por 90 minutos contra o Flamengo, se puder tê-lo por 20 minutos, 30 minutos, a gente pode ter. E a gente pode ter porque o Diego Costa pode estar lá. O Diego Costa poderá jogar contra o Flamengo e, obviamente, o Janderson também poderá ficar à disposição. Muita gente pode estar perguntando do Valentim Adamo aí. Eu acho que o Botafogo vai ser mais cauteloso com ele e prepará-lo para um momento em que talvez, por exemplo, ele possa ser utilizado na Copa Sul-Americana. Eu não sei, eu sinceramente não sei se o Diego Costa e se o Valentim estarão aptos, na verdade, a jogar pelo Botafogo já
nas quartas de final contra o Defensa e Justiça, né? Mas caso eles não estejam, é o Janderson, né, que deve ir para o jogo. Uma vez que o Matheus Nascimento, né, está muito próximo de ser vendido mesmo nesta janela. Parece que o Nottingham Forest está oferecendo uma grana preta aí, algo em torno de 15 milhões de euros. Então, eu, por exemplo, já não estou mais muito contando com o Matheus Nascimento. No Botafogo, eu já estou vendo o Matheus Nascimento sair. Esse valor de 15 milhões de euros se aproxima de 93, 94 milhões de reais. Grana preta. O Botafogo não fica com todo esse valor, obviamente, mas é uma grana preta, né? Que rola nessa transação. E aí, gostou desse conteúdo? Deixa seu like aí se você curtiu. Se você não curtiu, não tem problema, pode dar o dislike também. Se inscreva aqui na Rádio Botafogo, considere tornar-se membro. Eu trago para vocês mais alguns minutinhos de RB nos próximos dias aí, a qualquer momento, fique ligado, por isso que você tem que ativar o sininho para receber as notificações toda vez que um conteúdo novo do canal estiver subindo aqui, para você ser informado logo em primeira mão, tá bom? Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço. Tchau!